Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo, nós nos encontramos no capítulo 5º, que em sua totalidade corresponde a uma sessão que nós podemos intitular de Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 5º, versículo 5º, que diz assim para nós: Seus pés descem à morte, seus passos firmemente conduzem ao Sheol. Meus queridos, observemos que esta palavra do Senhor se trata de uma advertência dramática. O caminho sedutor, outrora iniciado e descrito nos versículos anteriores, com palavras doces e aparência suave, agora revela o seu destino, a morte espiritual e a perdição. Vou reler novamente o versículo. Seus pés descem à morte, seus passos firmemente conduzem ao Sheol. Observemos o verbo iordot, que aparece no original hebraico, que aqui é traduzido pelo verbo descer, os pés descem, seus pés descem à morte, indica um movimento constante e inevitável de queda. Ao passo que a palavra Sheol, para quem é familiarizado com as Sagradas Escrituras, com o Antigo Testamento, a palavra que representa o submundo dos mortos e que indica exatamente, é símbolo bíblico da separação de Deus, a alma separada do Senhor. Então, a imagem aqui que aparece nesse versículo é uma imagem impactante. Não se trata de um tropeço acidental, de um tropeço de alguém que caiu, errou, tentando acertar, percorrendo o caminho, buscando a fidelidade ao Senhor. Alguém que, por estar sujeito à queda, por ser limitado, veio a cair. Não se trata de um tropeço acidental, que ocorre na vida de todos aqueles que buscam ser fiéis ao Senhor. Inclusive, a palavra de Deus é fato interessante que as Sagradas Escrituras nos mostram exatamente os homens e as mulheres de Deus que aparecem nas Sagradas Escrituras como homens e mulheres que têm seus dilemas, têm seus dramas, têm seus limites, têm suas falhas. As Sagradas Escrituras não escondem, prestem bem atenção a isso, não escondem as falhas dos servos de Deus, dos discípulos do Senhor, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. Ao contrário, as Sagradas Escrituras fazem questão de ressaltar, de mostrar para nós as falhas dos servos de Deus, as quedas, os momentos de vacilo, fazem questão de, ao mesmo tempo, mostrar para nós que esses homens, essas mulheres que estavam sujeitos à queda e que de fato em alguns momentos vieram a cair,
ela também nos mostra o itinerário de superação, de transformação. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras querem mostrar para nós o que a graça de Deus é capaz de realizar na vida daqueles que se encontram com o Senhor e que se deixam ser conduzidos, transformados por Ele. De fato, a graça de Deus, unida à liberdade humana, à decisão que o homem toma em seu íntimo de servir ao Senhor com coração sincero, de suportar as consequências desse segmento, a graça de Deus realiza uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Não se trata simplesmente de uma mudança de vida exterior, uma mudança de vida acidental, mas uma transformação que acontece a partir de dentro. Sagradas Escrituras, portanto, mostram para nós que tropeços acidentais, e mesmo aqueles que não são acidentais, que são decididos em sã consciência da parte daqueles que serviram a Deus, ocorrem. Mas essas quedas não são a última realidade. A queda não é a última palavra na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, para aqueles que buscam servir ao Senhor com coração sincero. Estes retornam a Deus arrependidos e, de fato, as suas pessoas, o ser de cada um deles, passa por uma transformação. Transformação a partir de dentro, que atinge também o exterior. Então, não se trata, a imagem descrita aqui, não se trata de um tropeço acidental, mas de uma marcha deliberada em direção à morte, ainda que, a princípio, a pessoa não perceba que essa marcha é em direção à morte. Mas ao longo do caminho, a pessoa percebe que a marcha é distanciando-se cada vez mais do Senhor. E uma vez que se distancia gradualmente de Deus, leva-se à morte verdadeira, à separação total, à separação da eternidade, ou seja, a eternidade sem Deus. Esse é o grande drama do pecado. Promete vida, mas conduz à morte. É o questionamento que você precisa se fazer hoje. Talvez você esteja vivendo na realidade de propostas deste mundo que, a princípio, você estava em busca de felicidade, de autorrealização, mas você tem percebido que a sua vida tem se enrolado, para utilizar aqui uma expressão popular, tem se enrolado, tem entrado em um emaranhado de problemas, tem se constituído cada vez mais numa vida distante de Deus. Você iniciou essa caminhada em busca de alegria, de prazer, de autorrealização e às vezes até em busca de superação. Mas tem percebido que só tem colhido desgraças, amargura, tristeza, angústia, inimizades. Tem percebido que todo o seu ser, tanto na alma como no corpo, só tem definhado. Talvez você tenha entrado no caminho do vício. E isso foi em busca de vida. Mas o que você só tem colhido é o absinto, como dizia o versículo de ontem, o amargor do pecado. Deus está dando para você a oportunidade, assim como deu para tantos. E esses exemplos aparecem na Bíblia exatamente para mostrar para nós
que nenhuma vida que ainda permanece neste itinerário no mundo, aqui na Terra, está perdida. Deus está dando uma nova chance. Está dando a chance para você. Assim como deu para tantos. Deu para Adão, deu para Moisés, deu para Davi, deu para Pedro, Paulo, Tiago, João, para todos aqueles que aparecem na Bíblia. Deus está dando para você a oportunidade de se voltar para Ele. Nada está perdido. Nada. O pecado, mesmo quando parece pequeno, inclina o coração para a queda. O justo é aquele que discerne o fim do caminho, mesmo quando o começo parece inofensivo. Inclina o coração para a queda. O pecado faz isso, faz com que você vá se acostumando em permanecer na lama, em permanecer na podridão. Acostumar-se com o pecado é a maior tragédia da nossa vida. Acostumar-se no caminho do mal é a maior tragédia que pode ocorrer a cada um de nós. Talvez você que me assiste no dia de hoje já esteja acostumado. Mas tudo que nós acostumamos, tudo que é costume, nós podemos também substituir por um novo costume. E Deus quer realizar um lindo caminho, um lindo itinerário com você, que não se trata de um caminho simples, de um caminho fácil. Inclusive, Jesus mostra isso quando compara os dois caminhos, o caminho proposto por ele e o caminho proposto pelo mal. Jesus fala para nós em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. O caminho que leva à verdadeira vida não é um caminho fácil. É um caminho onde nós passamos por dor, por privações, por sacrifícios, por renúncias. Mas é um caminho que vale a pena, porque no final das contas, o prêmio é a felicidade que nós já encontramos aqui nesta vida. Não em plenitude, é óbvio. Mas já encontramos nesta vida porque ao longo deste caminho nós já somos constituídos em amizade com Deus. E essa é a maior e a melhor alegria que Deus pode nos proporcionar. Mas chega à plenitude na glória. Esse caminho, como Jesus utiliza aqui a imagem, é um caminho curto. Aliás, é um caminho estreito. É um caminho apertado. E a porta pela qual nós precisamos passar é uma porta estreita. Mas vale a pena. Não permitamos que o nosso coração se acostume com o mal, se acostume com o erro. Mas deixemos que Deus nos conduza à vida nova. Mesmo que você já esteja acostumado com o erro, a porta não está fechada para você. A porta pela qual você precisará passar é estreita, mas Deus a abre para você e ao longo desse caminho, Ele está com você, Ele percorre o caminho com você. Volte-se para o Senhor, porque o Senhor quer a sua salvação, quer a sua vida. Que você possa, deste modo, decididamente seguir ao Senhor. Não seguir o caminho que leva à morte, mas o caminho que leva à vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.